E aí sim chegamos a ele. Lutero, ele vai criar as primeiras anotações, as 95 teses, os 95 pontos que ele condena a igreja e prega na porta da igreja de Wittenberg, onde ele era doutor dentro da Universidade de Wittenberg. Lutero, pessoal, ele não era um simples professor, ele era doutor, ele era respeitadíssimo, tá? E teve muitos seguidores porque ele vai tocar num ponto nevrálgico. Então, ó, luteranismo na Alemanha, Martim Lutero, professor de teologia, monge agostiniano, a ideia de salvação pela fé, e critica o clero e a corrupção da igreja. Através das 95 teses, ele prega na porta da catedral, era como se fosse hoje publicar no Facebook ou no Instagram, sei lá onde quer, nas redes sociais, todo mundo vai saber. Como na época nós já tínhamos a prensa, isso aí, como eu te disse, vai se arrastar como um rastilho de pólvora muito rápido dentro daquela comunidade, tá? Mas aqui, outra imagem, também um desenho mais próximo da época, das pessoas aí pregando aí as 95 teses, isso gerando um alvoroço. Meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Que ideias são essas? É claro que isso aí vai chegar aos ouvidos da igreja. Princípios básicos do luteranismo eu vou fazer questão de ler, tá? Apesar de não gostar de ler slide, eu vou ler com você. Ampliando aí, ouve minha voz. Lá vai. Salvação pela fé, princípio básico. Tradução, ok? Leitura e livre interpretação da Bíblia. Livre interpretação. Ninguém interpreta mais para você. Ligação direta entre homem e divino. Eliminação dos santos imagens, tá? É a ideia de que a veneração não é aceita. Somente nós, Jesus e Deus. Fim do celibato, ou seja, o padre não pode ter família. Agora surge a imagem do pastor, tá? Até as mulheres vão poder estar à frente dessa pregação, perfeito? Não seguimento da autoridade do Papa. O Papa não representa mais autoridade para os religiosos, que é a ideia da infalibilidade papal. Relação direta com Deus, já citamos. Bíblia escrita em alemão, língua vernácula, língua local. 2 sacramentos, isso aqui é muito importante. Batismo e Eucaristia, que é a comunhão. Dos 7 sacramentos, só 2 sobrevivem, certo? Ele diz que são os mais importantes. Todo cristão tem que ser batizado e todo cristão tem que comungar. Diferença, na Igreja Católica, volta em mim aqui, quando você vai fazer a comunhão, você está fazendo um processo de transubstanciação. Isso aqui é uma questão teológica. O pão e o vinho se transformam no corpo de Cristo. Na igreja protestante, hoje chamada de evangélica, estar presente Jesus no corpo e o sangue, que eles chamam de ceia, é co-substanciação, ok? Isso é uma questão teológica, isso aí não é importante para a prova, mas conhecendo um pouquinho mais. Apoio dos nobres, isso é importante, porque os nobres queriam romper com a igreja, por isso Lutero foi salvo pelo próprio príncipe de Wittenberg, que tanto ele criticava, porque era um colecionador de indulgências, mas ele salvou Lutero, né? Não apoia os camponeses, claro que não, porque os camponeses vendo, se Lutero está lutando contra um gigante que é a igreja, por que nós não podemos lutar contra o gigante que é a opressão dos senhores feudais? Então as ideias de Lutero, né, quando saem dele, ganham proporções maiores. É sempre assim. Quando a gente lança uma ideia, muito cuidado com as ideias que você lança. Quando elas saem de ti, elas não te pertencem mais. Elas podem virar outra coisa, muito maior. Tá bom, pessoal? Ou bom ou mal. Então, veja só, nesse caso, as ideias de Lutero vão movimentar revoltas populares camponesas dos anabatistas, Thomas Mudzin. E aqui a gente tem mais um reformador que quase ninguém conhece. Anota aí, Thomas Mudzin. Eu já citei vários, só que esse aqui é movimento popular que Lutero não vai apoiar. E uma frase de Lutero, ó, vem aqui comigo, para tu não esquecer mais. Ele diz assim para os nobres, é preciso que você estrangule o cão raivoso antes que ele te devore. Cão raivoso, revoltas populares. Quem estrangula? Os nobres. Por isso a igreja luterana nasce sob a égide, sob o controle do Estado. Não esquece. A igreja luterana nasce sob o controle do Estado. Entenderam? As demais igrejas protestantes que se inspiram em Lutero, não, como a calvinista. Beleza? Vamos lá.
Olha aqui, ó. Consolidação do luteranismo, certo? O imperador Carlos V, muito católico, ele apoia a igreja na Alemanha, dividida entre católicos e luteranos. Ele era totalmente contra o luteranismo. Mas já Fernando I assina a paz de Augsburgo em 1555, que coincidentemente é a data que os franceses são expulsos do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, tá? Cada governante, príncipe, nobre, escolhe a sua religião, tá? Dos seus súditos. Então, o luteranismo se torna religião livre na Alemanha, ok? Alemanha, luterana, Áustria, católica, beleza? E aí a gente entra na reforma na Suíça com um francês, que é Calvino, que vai para a Suíça. Olha, ó, João Calvino, francês, influenciado por Lutero. Olha aqui, ó, culto ainda mais simples. E aí, beleza, culto simples mesmo. Você tem que ter um comportamento reto, uma vida reta, e você tem que dar exemplo para a sua comunidade. Ele vai pegar muito de Lutero. A ideia, por exemplo, do celibato, de não veneração aos santos, não existência dos santos, não hierarquia entre as igrejas. As igrejas protestantes, elas não têm ligação uma com a outra, elas são células individuais. Deu para entender? A mesma coisa no luteranismo. Diferença, a igreja calvinista, ela, como foi constituída pela burguesia, uma vez que quem apoia o calvinismo é a burguesia, pois a Suíça é um país burguês, ok, pessoal? Ela não está submetida ao Estado. Diferente do luteranismo, que sim está submetido ao Estado. Olha, ó, teoria da predestinação. Isso aqui é o mais importante. O que Calvino pega de Lutero? Salvação pela fé é importante, mas não é o prioritário. A salvação é predestinação. Cada um de nós, vem comigo aqui agora, ó, já nascemos predestinados a serem salvos ou não. Essa é a ideia de Calvino. Mas como é que a gente vai saber quem nasceu para ser salvo? Não dá para saber. Mas tem sinais. Quem é aquele que nasceu para ser salvo? Qual o sinal? É aquele que se dedica ao trabalho, veneração ao trabalho, é aquele que enriqueceu, que prosperou pelo seu trabalho reto, de forma honesta, que acumula riqueza e que não sai gastando com o que é indevido. Bebedeiras, prostituição, corrupção. Deu para entender que tem uma vida reta. Lembra lá o cofre do tio Patinhas, que você mergulha lá e não gasta nada, é meio até avarento, tá, pessoal? Daí, esses são sinais da predestinação. Valorização do trabalho, enriquecimento pelo seu trabalho de forma reta, esse é abençoado por Deus para se tornar alguém salvo. Apoio da burguesia, crescimento do capitalismo, porque o capitalismo, ele se enxerga. Antes, o burguês, ele era marginal na sociedade pela Igreja Católica. Vem comigo aqui, ó. Veja, se o burguês, ele cobra os juros, se o burguês enriqueceu além do que ele precisa, ele é pecador, então ele está à margem da moralidade. Com Calvino, não. Ele é exemplo de moralidade porque ele é abençoado por Deus, mas Calvino não cita o burguês. Ele diz todo aquele que prosperou. A burguesia acredita que é ela. Então, ele traz a burguesia para o centro da moralidade. Deu para entender, pessoal? Uma questão muito interessante. Sendo assim, como ela valoriza a poupança e o trabalho, o burguês diz, então sou eu. Dessa forma, ele muda toda a estrutura mental e moral da burguesia. Aí vem, pessoal, o grande escrito ali do nosso autor, que seria o Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde a ética protestante calvinista deu toda a força para o crescimento do capitalismo dentro dessas ideias que nós discutimos. Na Inglaterra, puritanos, na França, huguenotes, na Escócia, presbiterianos. Assim eles são chamados, ok? Anglicanismo, Inglaterra. Tem um diferencial, atritos entre rei na Inglaterra e o Papa, o rei Henrique VIII, tá bem, pessoal? Depois da guerra lá das Duas Rosas, nós temos Henrique VII, Henrique VIII vai ser o primeiro grande imperador absolutista, tá? Vou explicar por quê. Vamos lá, Henrique VIII, Inglaterra, versus Clemente VII, o Papa. Henrique VIII, ele queria, pessoal, romper o seu casamento com Catarina de Aragão, pois ela não lhe deu um descendente. Esse é um descendente homem. Esse é o argumento dele. Claro que isso daqui, na verdade, não é
a principal razão. O que ele quer é fundar uma igreja na qual ele tenha controle, onde ele seja o Papa, rei, poder laico, Papa, poder religioso. Junta os dois, César ao papismo. Ele vai ter um absolutismo maior ainda. Daí, para fazer isso, ele precisa romper com a Igreja Católica. Ele sabia que a igreja, dentro dos seus valores, não rompe casamento. Ele tinha uma amante chamada Ana Bolena, 100% inglesa, onde ele queria e acreditava que ela poderia lhe dar uma filha. Então ele argumenta que quer casar com Ana Bolena. A igreja, claro que não vai romper com esse casamento dele. Então o que ele faz? Ele insiste. Quando a igreja diz não, ele cria a própria igreja, que é a igreja anglicana, com ato de supremacia, tá? Que está aparecendo na tela aí para ti. O ato de supremacia é a certidão de nascimento da igreja anglicana. Deu para entender? E essa igreja, como está aparecendo aí na imagem, ela tem várias características que lembram a igreja católica. Eu creio nessa próxima imagem aqui, ó, eu vou ampliar para ti, dá uma olhadinha, por favor, rapidão, tá? Olha, o que a gente verifica é que ela tem sim elementos católicos. As vestimentas, as túnicas, agora ela tem elementos protestantes, tem as mulheres, tá certo, pessoal? Ela tem toda uma ritualística que ela mistura. Veja que a gente não tem imagem de santos protestantes. Ela mistura ali o catolicismo com o calvinismo. Legal? E aí voltando, desdobramentos, consequências. As terras da igreja foram confiscadas, ele queria isso, né? Ele se fortalece. Culto e hierarquia semelhante ao catolicismo, já citamos. A autoridade do Papa não é aceita e latim é abolido, porque agora é a língua vernácula, não esquece, é o inglês. Fusão entre elementos católicos e calvinistas, tá aí ele, né? Lindão, bonitão, Henrique VIII, tudo. Primeira dinastia absolutista da Inglaterra, né? O primeiro rei foi seu Papa, seu pai, né? Mas ele é o primeiro grande. Depois dele vem alguém ainda mais poderoso dentro do anglicanismo. Quem foi? Sua filha Elizabeth I. Perfeito, correto. Ele teve várias esposas, estão aqui as esposas dele, algumas foram executadas, a mando dele mesmo, não vamos entrar aqui nessa questão, tá bom? E aí sim, a reforma católica, ou contra-reforma, tá certo? Uma coisa que eu quero deixar claro para ti, tá? Muitos livros e muitas videoaulas colocam a reforma católica ou contra-reforma como somente uma reação da igreja ao protestantismo. Isso está errado, tá? É claro que é o principal foco. Isso, ampliando a tela aí para ti, vem com o Concílio de Trento, tá? Concílio, reunião de bispos, que aconteceu aí durante vários momentos, de 45 até 63. O que eles queriam? Combater o protestantismo. Com o quê? Criação de uma lista de livros que não poderiam ser lidos pelos católicos, como índex. Aqui estavam os escritos de Maquiavel, todos os escritos de Lutero, que Lutero não negou, certo? Lutero foi até o fim, tá? Volta comigo aqui rapidinho, deixa eu te contar uma coisa de Lutero. Quando Lutero foi levado para a dieta de Worms, onde ele devia negar os seus livros, seus escritos, que foram vários, começando com a 95 Tese, ele disse assim, ó, muito pressionado e, claro, muito nervoso. Você nega ou não nega? Né? E lá estava o rei, estava os cardeais, tá? Tava os príncipes e o povo inteiro assistindo. Porque se ele nega, acabou bem ali o luteranismo. Se ele não nega, ia gerar um pandemônio e ele seria com certeza enforcado ou queimado na Inquisição. Então vamos aqui, ó. Como ele não negou, o que ele disse para não negar? Se vocês me provarem pela razão simples, e não somente por concílios e papas que tantas e tantas vezes se contradisseram, eu não vou, eu não posso, eu não devo ir contra a minha razão, porque ir contra a razão não é são. Eu não devo, eu não posso negar. Que Deus me ampare. Então, essa fala de Lutero, fica claro que o movimento, voltando ao que a gente já disse, renascentista, ele está dentro da reforma protestante. Beleza? Vamos para cá. Então, o Index é uma lista de livros proibidos. Reativação, como muita gente erra, diz a criação do Tribunal da Santa Inquisição, Santo Ofício. Não, ele é criado na Idade Média, que ele é reativado para perseguir os protestantes, inclusive aqui no Brasil. E olha que no Brasil nós temos índios, nós temos negros, nós temos as religiões afro,
brasileiras, indígenas, as pagelanças. Meu Deus, quem vai ser considerado de bruxaria aqui, ó, não vai faltar. Sem falar o judeu novo, que é o cristão novo, que é o judeu convertido. Esses mesmos aí que vão ser perseguidos na Europa e aqui, para a igreja ficar com o quê? Com as suas riquezas, com as suas propriedades. O cara dentro da casa dele é judeu, quando pisa na porta do batente da casa ele é católico. Então eu digo assim, ó, no Brasil, colônia e império, quem não é católico diz e mente que é, tá? Para não ser perseguido pela Santa Inquisição. Santa, né, aspas. Companhia de Jesus. Ordem dos jesuítas, busca novos fiéis, o objetivo dela é uma carreira mesmo para saber quem chega aqui na América, quer seja espanhola, para poder catequizar antes que os protestantes o façam. Tá bom, pessoal? E aí, a igreja vai buscar também, e aqui a parte que é o vídeo onde conta, os demais não contam. A igreja também vai buscar reafirmar seus dogmas, ampliando a tela. O que ela faz isso? Manter os 7 sacramentos. Temos que manter os 7 sacramentos. Infalibilidade do Papa, ou seja, ele é a autoridade máxima dentro da igreja. Veneração aos santos, veneração a Maria e santidade de Maria. Isso não pode ser rompido. Aqui é só o quê? É só um resumo. Outro ponto, reforma interna. Qual é o nosso calcanhar de Aquiles? Voltando em mim aqui, qual é o nosso calcanhar de Aquiles? Onde nós somos mais criticados? Venda de indulgência e a prática da simonia. Então acaba isso. Tanto é que hoje não existe mais isso dentro da Igreja Católica, tá, pessoal? Então, ó, fim da venda de indulgências, fim da prática da simonia e cria os seminários. Para quê? Para filtrar quem é que vai ser religioso dentro das ordens. Vai ter que estudar filosofia, vai ter que estudar teologia. E no final, se ele estiver preparado, se ele quiser, ele é ordenado. Então, não é qualquer um que vem comprar cargo. Então a igreja se moralizou. Poxa, foi preciso tudo isso aqui, toda a luta de Lutero e todo o movimento para que a Igreja Católica pudesse entender e no final fizesse justamente aquilo que Lutero propôs. Porque Lutero nunca foi a favor de criar uma nova igreja. Ele foi a favor disso aqui, ó, de uma reforma. O que faz com que outras igrejas surjam é justamente a intolerância e o autoritarismo no século XVI da Igreja Católica. Claro que isso aí mudou bastante ao longo dos séculos, porém, muitas coisas ainda podem ser melhoradas. Beleza? Legal? Vamos lá. Olha aí. E aí fica contigo o abraço, o beijo, o carinho do professor Alves John. Valeu!